Pronto. O título desse texto, os textos sagrados não têm contraindicação. Quem leu o texto pôde verificar que eu comecei a fazer uma explicação sobre o que era um texto sagrado e que o texto sagrado ele não é pertinente a uma religião específica. Eu sou católica, o meu texto sagrado é a Bíblia. Tá, tudo bem, só que existem outros textos sagrados de outras religiões que precisam ser respeitados, certo? Não é porque eu não sou de uma determinada religião que aquele texto não será sagrado. A Torá, que é o livro sagrado dos judeus. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, dos islâmicos, né? Do islamismo. E nós vimos também que até as pinturas rupestres, elas têm uma conotação ligadas ao sagrado, é um simbolismo, é uma linguagem, certo? É uma linguagem simbólica porque está usando desenhos. Porém, no Egito, a gente tem já o início de uma linguagem. Ih, gente, me embolei. O início de uma linguagem. Saiu. Que é própria dos egípcios, né? Então, a função. Depois eu coloquei para vocês a função desse texto sagrado escrito. Por que nós temos o texto sagrado escrito? A importância também das imagens, dos desenhos, das pinturas que normalmente acompanham esse texto sagrado. Então, por exemplo, quando nós estamos vendo um filme, um desenho sobre a Bíblia, sobre alguma história da Bíblia, qual é a inspiração? Qual é a inspiração desse desenho? Pode abrir o microfone, gente. Me sinto muito solitária sem ouvir vocês. Não sei. Não sabe? Se eu vou contar... Ele pega partes importantes da Bíblia e faz como desenho. Exatamente. Eu tenho como inspiração um texto sagrado. Então, aquele desenho é uma forma de divulgar este texto sagrado. Então, não deixa de ser uma história sagrada, uma história bíblica, porque foi transformado num desenho animado, por exemplo, tá? E aí eu tinha colocado um enigma nessa primeira aula. Primeira não, segunda, né? Segunda aula. Primeira aula. Na segunda, eu continuei com o livro sagrado. Quem pode ler ali, ó, cada tópico, tá vendo onde tem as bolinhas? Cada um pode ler um. Desativa o microfone, quer dizer, desativa não, ativa, né? Ativa o microfone, lê um, fecha o microfone e o colega lê o outro. Vamos lá? O livro sagrado, pode ler. Quem é que lê? Tá. O livro sagrado é o centro da tradição religiosa e deve ser respeitado. 2. Mais um. Já vou ler, peraí. Tá tudo embolado aqui. Eu tô passando o mouse por cima, tá ficando azul, tá vendo? Aí ajuda na leitura. Calma aí, tia.
É agora a segunda? Isso. Apresenta a imagem escrita no livro sagrado é preservada ao longo do tempo. Mesmo tempo sendo escrito em Não, um não é aí período... não, não é aí não. É aqui, ó. Ah, tá. Apresenta, é na minha tela. Apresenta a tá. experiência. Apresenta a experiência religiosa sagrada. Isso. Próximo. Eu destaquei aqui, ó, em azul. E o próximo? Quem quiser pode ler. Ativa seu microfone e lê. Então, eu posso ler, tia? Pode? A mensagem escrita no livro sagrado é preservada ao longo do tempo. Mesmo o texto sendo escrito em um período que não é o atual, sua experiência religiosa revela o significado e orientação para o grupo religioso que a segue. Isso. Nós temos algumas narrativas na Bíblia que, se a gente simplesmente ler sem identificar o período histórico que aconteceu, não tem para a gente um significado muito, digamos assim, muito coeso, não tem, fica sem significado, né? Se a gente não conhecer qual eram, por exemplo, os costumes daquele momento, tá? Então, para entender o texto bíblico, algumas pessoas, e aí a gente chama essas pessoas de teólogos, alguns teólogos que são especializados em Sagrada Escritura, na leitura da Sagrada Escritura, eles vão ler e buscar a referência num determinado período histórico. Como é que as pessoas se vestiam naquele período histórico? Por exemplo, lá na parábola do bom samaritano. Gente, olha só, a câmera está ativa. Eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo. Quem não quiser ficar com a câmera ativa, põe a foto. Tá? Mas é preciso ter postura diante das câmeras. Empolgante. Ok? Então, lá na parábola do bom samaritano, por exemplo, como é que o bom samaritano, que era da Samaria, era um samaritano, reconheceu o homem que estava deitado no chão, caído depois de ter sido atacado pelos bandidos? Muito provavelmente pela vestimenta. Por quê? Porque judeus e samaritanos usavam roupas diferentes, tipo de roupa diferente. O jeito de vestir era diferente. Deu para entender? Então, essa questão do período, mesmo não sendo o período atual, algumas vezes, para ter o entendimento daquilo que está escrito, a gente vai precisar fazer uma pesquisa histórica para entender. E aí, os desenhos animados, os filmes, eles fazem muito bem essa pesquisa, né? Tia, Oi? mas o que os samaritanos significavam para os judeus? Judeus e samaritanos eram inimigos, tá? Mas por alguma causa, é isso? Por causa religiosa. Os samaritanos, eles não acreditavam num Deus único. Então, Eles acreditavam em vários? também existia vamos dizer assim, tudo junto e misturado. Eles eram influenciados por outras culturas, e os samaritanos, tá, gente? Eles eram influenciados por outras culturas por conta
de invasões que o reino da Samaria recebia, e isso influenciou diretamente também na religião. Então, eles tinham influência religiosa de outros povos. E isso fazia com que os judeus considerassem os samaritanos pessoas impuras. A ponto de, se um samaritano tocasse num judeu, no meio da rua, por exemplo, o judeu tinha que se purificar, porque os samaritanos eram considerados um povo impuro, tá? Vamos lá, gente. A narrativa, quem pode ler? Você pode ler de novo? Pode? Tá. Se nenhum colega quiser ler, pode ler. A narrativa da escrita é sagrada e não científica. Tia, o negócio tá... O homem religioso, quando só abre o livro sagrado, encontra uma mensagem de orientação para a sua vida. Posso ler, tia? Próximo. Para a compreensão da mensagem, o leitor deve respeitar normas estabelecidas pela própria manifestação religiosa. O que quer dizer isso? Eu sou católica. Eu, Geise, sou católica. Eu não posso ler o Alcorão e tentar fazer uma interpretação daquele texto com a minha cabeça de católica, para dizer se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Por quê? Porque eu não sou muçulmana, eu não sigo o islamismo. Então, tem muito mais coisas que eu preciso conhecer antes de fazer um julgamento, fazer uma crítica em cima do texto sagrado dos outros. Compreenderam? Balança a cabeça. Pessoal que tá sem câmera, bota um joinha. Isso, muito bem. Próximo. Vou ler de novo. Os livros sagrados podem apresentar nos seus textos diversas fases, ou seja, textos escritos em tempos diferentes. Autorias diversas, linguagens diferentes, etc. Isso. A própria Bíblia, né? Nós temos duas versões da Bíblia. Nós temos uma Bíblia que é a Bíblia protestante, que é a Bíblia evangélica, e nós temos a Bíblia católica. Todas estão certas. Não tem Bíblia errada, tá? Para começar. Se eu sou católica e, de repente, eu estou... vou dar um exemplo diferente. Nossa escola é uma escola confessional católica. Só que nós não temos só alunos católicos, nós temos alunos de todas as denominações religiosas, correto? E a gente respeita isso. Aí vamos supor, nós vamos falar sobre homenagem às mães, e a gente vai ler um trecho da Bíblia. Vamos supor, eu sou evangélica e me dão o trecho da Bíblia numa Bíblia católica. Gente, não tem problema nenhum ler o trecho da Bíblia de uma Bíblia católica, mesmo eu sendo evangélica. É tudo palavra de Deus. Compreenderam? É tudo palavra de Deus. Então, a diferença, ela não está na essência do livro. A essência do livro é a mesma. A diferença está na edição, na tradução, dentro mesmo das Bíblias católicas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma Bíblia chamada a Bíblia de Jerusalém. Ela não veio de Jerusalém, tá? Ela é uma Bíblia própria para estudo, tanto que ela é grandona.
ela é bem assim, ela é bem mais extensa em número de páginas do que a maioria das Bíblias. Por quê? Porque ela vem cheia de notas e explicações, porque ela é uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia não é muito adequada, por exemplo, para que eu consulte e leia na escola, porque a linguagem dela é uma linguagem mais difícil, porque ela é uma Bíblia de estudo. Em compensação, a editora Paulinas tem uma Bíblia chamada Bíblia Pastoral, que é normalmente, quando a criança vai para a catequese, a catequista, né, a igreja pede a Bíblia Pastoral. Por quê? Porque ela tem uma linguagem mais fácil. Ela não traz tantas palavras difíceis, ela não traz termos muito complicados. Então, ela ajuda na leitura, ok? Tem gente dormindo aí, hein? Acorda! Posso ler, tia? Pode, vamos lá. Distingue o tempo do texto do tempo do leitor. E, portanto, há necessidade de instrumentos para compreendê-lo e utilizá-lo. Atualizá-lo. Atualizá-lo, isso. Obrigada. Existe dentro da teologia, e não precisa ninguém decorar essa palavra, existe um estudo que é a exegese. Já viu, alguns fizeram uma carinha assim, nossa, O que é a exegese? É você trazer o texto na íntegra para uma interpretação com os dias atuais. Então, o pastor, o padre, eles sabem fazer essa exegese. Os estudiosos, de maneira geral, né? Os professores de ensino religioso também fazem. Quando a gente, por exemplo, trabalha com vocês a parábola do bom samaritano, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? E pede para trazer a história do bom samaritano para os dias atuais. Aí a gente diz, por exemplo, um tricolor estava... Tem tricolor aqui na sala? Um tricolor estava viajando para São Paulo e no meio do caminho... Ou seja, eu estou fazendo uma adaptação. Eu estou trazendo a história, a essência da história para os tempos atuais. Mas isso o quê? Eu estou dando aula para crianças, eu estou falando com crianças. Desta forma funciona, tá? É assim que funciona. Na exegese, eu vou fazer uma leitura mais trabalhada, mais apurada daquele texto. Deu para entender? Ok? E aí eu fui colocando aqui, o texto sagrado de cada religião. Deixei um vídeo de apoio para cada um. Quem não assistiu, assista. Deixei a diferença, entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Deixei também um texto e um vídeo de apoio falando sobre o Alcorão. E tem uma atividadezinha também. Então, eu deixei o exemplo aqui, né? No Antigo Testamento, eu fui lá e pesquisei e coloquei a citação de onde era. No Novo Testamento, eu também procurei de onde era. Eu vou mostrar para vocês um negócio muito legal. Estão vendo a minha tela? Aqui é o site da escola. Quando eu quero, por exemplo, achar alguma palavra na Bíblia, aí eu uso esse site aqui, Bíblia Católica, tá?
Aí aqui no Bíblia Católica, eu tenho uma parte... Eita, quanta propaganda. Não posso comprar sapato agora, nem carro. Tia, Oi, eu posso fazer uma pergunta sobre a aula 4? aula 4. Deixa eu Ou só entrar. ou só quando você for lá? Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês e daqui a pouco você me pergunta de novo, Tá bom, tia. tá? Me lembra, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui, Tá. aí eu vou lá na aula 4 e antecipo e abro ela, pode ser? E tome propaganda de sapato. Vamos lá. Então aqui, ó, dentro do Bíblia Católica, esse aqui é o site que eu uso, tá? Por isso que eu tô mostrando para vocês. Tem aqui, ó, busca bíblica, tá vendo? E aqui embaixo, todos os livros. Eu posso procurar no Novo Testamento, se eu quiser. Aí eu venho aqui no Novo Testamento, ó, tá vendo que o meu tá cheio de palavras? É porque eu normalmente procuro alguma coisa aqui. Então eu vou procurar amor. Aí eu mando buscar. E eu encontrei, ó, 79 resultados com a palavra amor. Vai lá, Mariana. Viu? Quem pode ler essa aqui que eu vou marcar agora, ó? Eu posso, tia. Por Eu favor. posso. Como o Pai me ama, assim eu também vos amo. Perseverai no amor. Perseverai. Perseverai no meu amor. Pronto. São João 15. Capítulo 15, versículo Isso. 19. Tipo, Aí, desculpa. se eu clicar, imagina, se eu clicar aqui, ó, ele vai, o nome disso é hiperlink, né? Aí ele vai direto, ó, pro capítulo 15 de São João. Tá vendo? Isso aqui é uma forma legal da gente estudar a Bíblia também. Eu não conheço um site de referência de Bíblia protestante, mas como eu falei para vocês, o texto sagrado é o mesmo, tá? Então, eu uso esse, nada depende de eu não poder usar esse mesmo site para procurar uma referência. Se eu sou evangélica, eu posso procurar nesse site, não tem problema nenhum. Assim como eu, sendo católica, utilizo também sites protestantes, evangélicos, para ler um monte de coisas, tá bom? Tia, eu botei Bíblia, frase Novo Testamento e botei Velho Testamento. Uhum. Aí apareceu um monte. A gente, normalmente, Juliana, a gente fala Antigo Testamento, tá? Sim, só que na minha imaginação eu esqueci do nome. Aí eu falei. Não, tudo bem, sem problema nenhum. Vamos lá, quem perguntou da aula 4? Foi eu, tia. Pode falar. Você estava pedindo para a gente escrever sobre os principais deuses da nossa mitologia, né? Da mitologia brasileira. Aí eu pesquisei, só que eu não tinha. Eu abri um site, apareceu só 8. Aí a minha mãe foi pesquisar comigo em outro site. Aí a gente achou mais 2. Aí eu não sabia se esses 2 eram da mitologia brasileira. Qual é o nome? O Anadi e Yaba Belo. Eu não conheço esses nomes. Agora eu não tenho como te responder. Mas se você quiser mandar para mim por e-mail, esse a mais, pode me mandar. Eu acho que eu tinha mandado uma foto para a senhora.
Ah, então eu vou olhar no meu e-mail, pode deixar. Não, depois eu vejo. Mas sabe o que acontece também, Matheus? Alguns personagens, né, podemos chamar assim, eles acabam ganhando nomes diferentes dependendo da cultura, né? O povo do Nordeste chama um determinado personagem por um nome. O povo do Norte chama por outro nome. E o povo lá do Sul chama por outro nome. Então, isso pode acontecer. A gente está falando da mesma pessoa com nomes diferentes, tá? Ok? Ok, obrigada. Então, vou deixar a aula 3, a aula 4 aberta, mas vou voltar aqui na aula 3. E eu fiz uma listinha com o nome do texto sagrado de algumas outras religiões. Esse espitaca aí eu não entendi nada, tia. É mais difícil para gente porque tá muito longe da nossa realidade social, cultural, né? Então, é mais difícil para gente. Tia, quando eu vi isso daí, ó, bicos, sei lá, pra mim você tinha escrevido uma coisa totalmente nada a ver. Não. Escrito, né? É, exatamente. Hinduísmo. A gente precisa saber que esses nomes existem, né? A gente precisa saber até identificar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem e aí a repórter falou o nome falou uma religião e falou assim, segundo a Bíblia, e falou o nome da religião. Aí eu fui pesquisar, né? Eu sou curiosa. Aí eu fui, celular na mão, internet está na mão. Então, pesquisei, eu falei, ai, não, isso tá errado, não é isso, não. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e mandei uma mensagem na página da emissora dizendo que tinha um erro e tal, não sei o quê, que não era aquilo, porque é informação, né? A informação que está sendo passada errado. E a gente tem eu me sinto assim, enquanto professora, eu me sinto na obrigação de dizer, olha, isso aí não está muito legal, não está muito certo, não. Então, gente, terminamos por hoje, né? Rapidinho. Então, na semana que vem, eu faço o revisional da aula 4, da aula 5, e a gente parte para a aula 6. A aula 6, quem já assistiu, é uma narrativa, né? Eu botei um PowerPoint para vocês com uma narrativa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Bom final de semana. Lembrem do tempo de descanso que eu falei, que é muito importante, tá? Eu falei isso para a Angélica ontem, minha filha, que estuda na escola, que vocês conhecem. O tempo de descanso. Eu não sabia que o nome Geis existia, tia. Almoçou, dá aqueles 10 minutinhos para não mexer no celular, né? Para ficar sentado, pega o celular, bota uma música e vai relaxar um pouco. Vocês precisam descansar. Acho que eu não consigo não, tia, mas beleza, vou tentar. Consegue sim. Tá bom? Tá. Beijos. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom dia, fique em casa. Tá bom, pode deixar. Beijo, tchau. Quarentena.